Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, segunda rodada. Confronto de rubro-negros, rubro-negro baiano com o rubro-negro carioca. Vitória na Sul-Americana e o Flamengo na Libertadores. Vitória empatou a primeira pela Sul-Americana na primeira rodada e o Flamengo ganhou fora de casa, na altitude, por 1-0. Não fez um grande jogo, mas venceu. O Vitória, no Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, o Vitória perdeu a sua partida. Deixa eu até dar uma olhada aqui rápido. O Vitória perdeu para o Juventude de 2-0. E o Flamengo empatou em casa contra o Internacional. O Internacional, candidato ao título, vai disputar o título aí. Hoje, o Internacional meteu 3-0 no Cruzeiro. Cruzeiro que tem aí um dono, mas o dono joga Brasfoot, contrata jogador sem falar com o treinador. Essas situações aí que a gente, que a gente já conhece de alguns que estão comprando times aqui pelo Brasil. E se enfrentaram no Barradão. Barradão, sempre um caldeirão, torcida apoiando Vitória, Vitória no segundo ano da Série A, Sul-Americana, mas não deu para o Vitória. Vitória 1, Flamengo 2, e o Flamengo, só para lembrar a galera que não acompanha o futebol do Rio. A prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, não é a Libertadores. Só para deixar bem claro. Só para vocês terem ideia, a premiação que o Flamengo vai pagar para os jogadores, a maior premiação é pelo título do Campeonato Brasileiro. A premiação do Campeonato Brasileiro que o Flamengo vai pagar é maior do que da Libertadores. Óbvio, não entra em um Mundial de clubes, tá? Mas, em relação aos campeonatos que o Flamengo tá, o brasileiro é prioridade. E aí você pega o último jogo do Flamengo, que foi na Libertadores, olha o time que estava na Libertadores e olha o time que jogou contra o Vitória. O time que joga contra o Vitória, talvez ali, deixa eu ver, é, talvez ali seja o time praticamente titular. Talvez o que não tem ali é ficou faltando ali o De La Cruz, de repente ali no meio, fazendo o De La Cruz e ali na frente, sendo ali, sei lá, quando o Pedro voltar, o Pedro é titular. Quem vai jogar pelo lado esquerdo a gente não sabe. Mas o time que jogou contra o Vitória é o time muito próximo do que seria o titular do Flamengo. E quem jogou lá na altitude, na Libertadores, tinham alguns titulares, tinham uns 4 ou 5, o restante era tudo reserva. Para você ver a importância que está se dando, o Flamengo está dando esse ano a importância ao Campeonato Brasileiro. Se enfrentaram e o Flamengo venceu por 2-1. E aí a gente vai falar sobre esse jogo, vamos falar sobre classificação, se teve merecimento, não merecimento, estatística. Vamos falar sobre esse jogo. E também, obviamente, né, o rubro-negro baiano começa mal. Né? Começa mal, 2 derrotas, um campeonato brasileiro que na segunda rodada ninguém ganhou 2 vezes. Eu não me lembro de ver um campeonato brasileiro, eu acho que nos últimos 10 anos, pelo menos, eu não me lembro de ver um campeonato brasileiro onde na segunda rodada ninguém ganhou 2 vezes. Então vai ser bem apertado, bem apertado. E isso para quem está embaixo não é ruim, porque os números são bem próximos, né? E o Vitória, se eu não tiver enganado, o Vitória acho que é o único time, a gente vai ver na classificação, por enquanto, que perdeu as duas. Por que eu estou falando por enquanto? Porque nesse momento que eu estou gravando, está jogando o Bahia e Santos. O Santos perdeu a primeira. Se o Santos perder de novo, o Santos também será um time que perdeu as duas. Tá? Então tem que esperar. Mas vai ficar entre
entre os times, entre os times que não ganharam nenhuma partida ainda no Campeonato Brasileiro. Lógico, guardar as devidas proporções, porque só tem 2 rodadas. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vitória, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver com live, e você pode dar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, aquele coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Primeira coisa, deixa eu falar aqui rapidinho para a torcida do Flamengo. Viúvas de Gabigol. Porra, pelo amor de Deus. Para, tá feio. Porra, falar que o Juninho é pereba, o Juninho é caneleiro. Vocês estão de sacanagem, né, cara? Vocês estão de sacanagem. O Juninho é bom. Ele tá perdendo gol? Sim, perdendo gol. Hoje, de novo, ele meteu uma bola na trave, perdeu um gol que ele entrou cara a cara com o goleiro, chutou mal pra caralho pra fora, bateu uma outra de curva. Cara, mas o Juninho corre o campo inteiro. Corre o campo. Ah, mas correr só não adianta nada. Então ele vai fazer atletismo. Mas ele não corre só por atletismo. Ele abre espaço, ele ajuda a marcar. Ele aparece na frente. Ele cria oportunidades. Ele cria espaço para receber a bola. Tem que melhorar a pontaria? Sim. Agora falar que o cara é caneleiro, vocês estão de sacanagem, né? Porra, dá um tempo. O Gabigol já foi. O Gabigol já foi, acabou. Fez a sua história legal, vai todo mundo agradecer, mas já foi. Agora não vem com esse papinho. Porra, o Juninho não é pereba. Não é. Ah, o Carlinho. Porra, o Carlinho não esfrega a chuteira, porra, do Juninho. Então, porra, dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo. Porra, que tá chato. A torcida do Flamengo é chata pra cacete. Chata pra cacete com algumas coisas. Principalmente essas viúvas. É igual tinha a viúva de Jorge Jesus, agora é viúva de Gabigol. Porra, vocês são chatos pra cacete. Então vamos lá. É, cara, vamos aqui antes de eu falar do jogo. O Vitória, com essa derrota, está na última colocação do Campeonato Brasileiro, com 0. Acima dele tem o Atlético Mineiro com 19. Tem o Sport com 18. O Mirassol com 17. O Santos está jogando com o Bahia e está empatando o jogo. Ou seja, o Santos está fazendo um ponto, pelo menos. Então, nesse momento que eu estou gravando, o único time zerado é o Vitória. Isso começa a gerar ansiedade, começa a gerar questionamentos, começa a gerar. Pela Sul-Americana acabou não ganhando a primeira partida, perdeu o Campeonato Baiano. Então isso começa a gerar problemas. Então, o Campeonato Brasileiro não começa bem para o Vitória. Já o Flamengo, nesse momento, é o 6º colocado. E vai terminar na 6ª colocação, porque. Quer dizer, vai terminar não. Se o Bahia vencer, o Santos está empatando. Se o Bahia vencer, também vai a 4 pontos. E aí, dependendo do saldo de gols, né? O saldo de gols do Flamengo é 1. O saldo de gols do Bahia, nesse momento, é 0. Mas se o Bahia faz um gol, ele vai ficar com 3 gols, saldo de 1. Só que o Bahia tomou 2 gols, o Flamengo também. Ou seja, se o Bahia ganhar, o Bahia já passa o Palmeiras. E dependendo do saldo de gols, ele pode passar o Flamengo, pode passar o Botafogo. Ou seja, o Flamengo ainda pode perder essa 6ª colocação e cair para a 7ª. Mas o Flamengo vai ficar em 6º ou vai ficar em 7º. Porque só tem um jogo que tá rolando, que é o jogo do Bahia. Tá?
Só que com 4 pontos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 times com 4 pontos e poderemos ter 8 times com 4 pontos se o Bahia vencer. Porra, bicho. Nenhum time com 2 vitórias. Eu não me lembro de Campeonato Brasileiro, você está, apesar de ser a segunda rodada, de ter tanta gente com o mesmo número de pontos. Aí a gente vai. Com 3 pontos, temos 1, 2, 3, 4, 5 times com 3 pontos. Campeonato aqui, ó, cabeça a cabeça. É complicado, bem complicado. E vai ser um campeonato bem apertado mesmo, não é pouco não. E aí a gente vai aqui para os números. Flamengo 14 chutes, Vitória 5. Vitória deu 3 chutes em direção ao gol, Flamengo 7. Flamengo teve quase 70% de posse de bola. Flamengo acertou 90% dos passes. Flamengo fez mais faltas. Flamengo fez 17 e Vitória só 7. Cartões amarelos, nenhum cartão amarelo. Parabéns aos dois times. Vermelho também não. Impedimentos, nenhum impedimento. Flamengo não deu nenhum impedimento, o Vitória deu 3. E escanteio do Flamengo teve 6, Vitória teve 2. Bom, tu pega aqui os números, com exceção das faltas, o Flamengo foi melhor em todos os quesitos. A vitória do Flamengo foi justa? Sim, foi justa. No primeiro tempo, com 4 minutos de jogo, o Flamengo já poderia estar 1-0. Teve o lance do Gerson, teve o lance do Cebolinha de cabeça, que a bola passou rente atrás. Até os 30, 35 minutos, mais ou menos, o Vitória não deu um chute. O Flamengo, de quando começou o jogo até os 30 minutos, 35 mais ou menos, o Flamengo enfileirou uma quantidade de oportunidades que poderia ter terminado tranquilamente 2-3-0 no primeiro tempo. Então o Vitória se livrou no primeiro tempo de ter perdido o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo. Então no primeiro tempo o Flamengo ter feito uns 2 ou 3. Já que o Si não joga. A partir dos 30, 35 minutos, obviamente, o Flamengo diminuiu a pressão. E aí o Vitória conseguiu respirar, conseguiu jogar, mas também deu um ataque lá com 35 minutos, 36 minutos mais ou menos a Vitória. Acho que o Vitória chegou no primeiro tempo, o Vitória chegou 1 ou 2 vezes. Acho que não foi mais que isso. Então no primeiro tempo foi um domínio amplo do Flamengo, onde o Vitória se livrou de tomar um saco no primeiro tempo. Teve bola na trave, o Juninho perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Teve uma sucessão de situações onde o Flamengo poderia ter aberto o placar. E aí vai para o segundo tempo, o Vitória volta melhor. O Vitória percebe que se ficar atrás, vai tomar sufoco. E aí tenta sair um pouquinho mais. Óbvio que saindo, ele vai dar espaço. Óbvio que saindo, ele vai dar espaço. E aí o que acontece? O Vitória vai para cima, começa a criar é, algumas, algumas oportunidades, começa a criar algumas oportunidades, começa a chutar mais, né? Começa a tomar menos sufoco do Flamengo. E aí dá uma equilibrada no jogo. Aí dá uma equilibrada. Aqueles 15 primeiros minutos, né, do segundo tempo, fica um jogo equilibrado. O Vitória sai, tenta jogar, tenta agredir, tenta marcar o Flamengo mais em cima, e aí o Flamengo tem um pouquinho mais de dificuldade de sair, de tocar, mas também o Flamengo ataca. Alguns jogadores bem, outros não, outros jogadores voltando de lesão, tipo o Arrascaeta, o Gerson. Então dá uma certa caída é, é, no ritmo, mas a partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo volta a impor o seu ritmo. E aí, numa jogada ali, os 15 minutos não, os 15. É mais ou menos ali os 15 minutos, o Flamengo volta a marcar mais pressão, tentar segurar mais a bola. E aí, o que acontece? Numa bola do Arrascaeta que não estava jogando tão bem assim, mas consegue tomar a bola, não foi falta na boa, entra na área e de biquinho, aquele biquinho a lá Romário, a lá Ronaldo, a lá Pelé,
não comparando, faz o gol do Flamengo 1-0, onde era merecido. O Flamengo era melhor. O Flamengo era melhor e faz 1-0 com o gol do Arrascaeta. E aí o Vitória tem que ir para cima. O Vitória começa a ir para cima, Felipe Luiz já faz logo algumas mudanças, já coloca o time do Flamengo mais rápido, tira o Arrascaeta, bota para ficar com jogadores de velocidade na frente. Só que o Flamengo erra atrás. O Michel entra, não entrou muito bem. Tem uma bola na linha de fundo ali que a bola sobe muito, mas a bola não sai. Né? Acho que houve um erro ali, talvez de marcação, talvez do Alexandre. A bola é recuperada pelo Vitória. E o Vitória consegue ali num toque de bola. O Wellington Rato entra, o Michel para, não acompanha, ele chuta e dá sorte de bater no jogador do Flamengo, desviar, enganar o goleiro, fazer 1-1. O Vitória merecia, estava jogando mais? Não, mas o Vitória mereceu, o Vitória melhorou no segundo tempo. No segundo tempo, melhorou. No primeiro tempo, não. Merecia ter tomado gol. No segundo tempo, o jogo estava mais parelho. E aí o Vitória empata a partida, colocando um molho especial no jogo. Bom, o Vitória tomou um gol, mas empatou um pouco depois, empatou ali uns 15 minutos depois, conseguiu empatar, foi para frente, né? O Flamengo deu uma certa recuada, o Vitória foi empurrando, e o Flamengo foi tentando administrar o jogo para tentar uma bola rápida nos três homens da frente. Mas antes que isso acontecesse, o Vitória faz o gol. E aí o Flamengo dá um apagão. E por muito pouco, o Vitória não vira o jogo. Por muito pouco, o Vitória não vira o jogo. E aí o Vitória se empolga, tá faltando ali uns 15 minutos para acabar o jogo, 10, 15 minutos, o Vitória se empolga, começa a ir para frente e dá mais espaço, começa a subir as suas linhas, Felipe Luiz faz mais algumas substituições, o Bruno Henrique já estava em campo, e o Flamengo com um time rápido. Bom, numa dessas bolas rápidas, né, onde o Vitória sobe, bola, Michael, Luiz Araújo pelo lado esquerdo, Bruno Henrique entrando pelo meio. Tinham 4 ou 5 jogadores do Vitória e 2 jogadores do Flamengo. O Luiz Araújo pela ponta e o Bruno Henrique. Só que os jogadores do Vitória vieram correndo de costa, ninguém marcando o Bruno Henrique. E Luiz Araújo olhou, bom passe, tocou. Acho que ainda deu um toquinho no zagueiro do Vitória, o Bruno Henrique foi lá e faz o 2-1. Foi a hora que o Vitória achou que dava, e dava, porque o Flamengo, logo que tomou o gol, deu uma pirada. O Flamengo depois colocou a bola no chão de novo, começou a jogar, mas o Vitória foi na empolgação da torcida, foi para cima, subiu muito a linha, e aí no contra-ataque o Flamengo faz o 2-1. Se você pegar panorama do jogo, pegar os números do jogo, não tem como não falar que o Flamengo não merecia a vitória. Lógico, o Vitória poderia ter virado o jogo, sim, num momento, ali num período do jogo. Mas o período do jogo aonde o Vitória foi perigoso foi um período. Na maior parte do jogo, o Flamengo foi superior. E, na minha opinião, o Flamengo mereceu os 3 pontos que o colocam o Flamengo ali na parte de cima da tabela. Para o Vitória, não tem jeito. Continuar trabalhando. Não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a Vitória deu uma melhorada, competiu no segundo tempo. Primeiro tempo não. Se livrou de um saco. E o Flamengo fez uma boa partida. Fez uma boa partida. O primeiro tempo foi um domínio. Segundo tempo, o jogo foi um pouco mais equilibrado, mas também jogou, criou, teve oportunidade. O Flamengo fez uma boa partida. Não foi um partidaço, não foi a melhor partida do Flamengo no ano, mas também muitos jogadores voltando de lesão, alguns jogadores sem ritmo, e não vai jogar bem sempre. O importante, quando não dá na técnica, vai na raça. E hoje teve tudo isso. Não faltou raça ou vitória. Mas futebol é assim.
Tem dias que você chuta 10 vezes, não faz nenhuma, tem dias que tu chuta uma e faz. Tem dia que quem joga melhor perde, tem dia que quem joga melhor ganha. E nesse caso, hoje, na minha opinião, quem jogou melhor foi o Flamengo. E por isso o Flamengo venceu. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.